Band Saúde, oferecimento Odonto, odontologia integrativa humanizada, Gual Harmony, o menos é mais, Cuidare Alphaville Bahia, Cuidadores de Pessoas, Dr. Vitor Arthur, Nutrologia com Método, Resultado com Segurança, Casa de Repouso Bom Viver. Oi, minha gente! Muito bom dia! É um prazer ter a sua companhia, a sua presença aqui no nosso Band Saúde de todo sábado, que sempre acontece às 9 horas da manhã, mas é claro que a gente fica ali durante a semana ou no nosso quadro, lá no Band Mulher, ou também pelo nosso Instagram. É lá que a gente posta os nossos bastidores, alguns recortes de tudo que passa aqui. E é claro que você não pode esquecer de jeito nenhum lá no YouTube. Fica passando ao vivo esse programa aqui de agora, mas também todos os outros que já passaram. E é muito conteúdo, viu? Muito massa ter vocês com a gente. Agora vamos para o nosso primeiro assunto. Muita gente acha que asma já ficou para trás, ou até mesmo não reconhece alguns sintomas como asma. Mas sabe aquela chiadeira quando a gente respira? Aquela tosse persistente? Pode ser a asma e você fica aí achando que nada está acontecendo. Acompanhe. Respirar é uma coisa tão automática que quase ninguém pensa nisso, até o corpo transformar algo simples em esforço. No mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Asma, o alerta não é apenas sobre crises, é sobre uma doença silenciosa que continua ativa, mesmo quando parece estar controlada. Certo. Então, asma não é uma crise, né? Asma é uma doença. Isso é o que às vezes as pessoas não compreendem, né? Elas acham que também tem cura, que é algo que ela teve asma e nunca terá mais porque ela melhorou. E muito pelo contrário. Asma é uma doença inflamatória do brônquio, né? Da nossa árvore pulmonar. Ela tem um componente genético, né? Uma predisposição genética. Então, se você tem uma mãe ou um pai que já teve asma, ou já teve crises de bronquite, como era conhecido antigamente. Antigamente não se falava muito de asma, né? A gente chamava de bronquite. Se tem familiares, pais, avós que já tiveram asma ou bronquite, como a gente falava antigamente, você tem a predisposição para ter. E aí, alguns fatores ambientais podem desenvolver, podem fazer esse gatilho. E esses fatores são inúmeros. A poluição, que hoje é muito grande, então é dificilmente um local que não tem poluição, né? O Covid, a pandemia que teve, aumentou bastante o número de casos de pacientes que começaram a desenvolver asma, ou então de pacientes que tiveram asma na infância, estava muito bem controlado, e depois de alguns episódios de Covid, acabaram tendo sintomas novamente. A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns do mundo e afeta milhões de pessoas. Tem criança que evita correr, tem adulto que para atividades simples porque acha normal cansar. Tem gente que acorda sem perceber que passou a noite inteira respirando mal. Aos poucos, a rotina vai se adaptando à limitação do pulmão e isso nunca deveria ser normal. Eu tenho muitos pacientes que desenvolvem asma acima dos 50, 60 anos, é bem comum. São tipos diferentes, às vezes o tratamento é uma abordagem diferente, mas a asma ela pode acontecer tanto na criança, quanto no adulto, quanto no idoso, tá? É um pouco menos comum aparecer só depois dos 50, 60 anos, mas é possível ainda, tá? Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada. E quando o tratamento é feito da forma correta, o paciente pode praticar atividade física, estudar, trabalhar e viver praticamente sem limitações. A asma ela não tem cura, né? E quando um paciente desenvolve, procura a gente pneumologista por sintomas de asma, nós fazemos um tratamento durante um período de tempo. E pode ser que em algum momento ele fique estabilizado da doença e a gente consiga suspender a medicação inalatória. Porque hoje, o principal tratamento da asma são as medicações inalatórias, que são as bombinhas, conhecidas popularmente como bombinhas, tá? O principal tratamento é esse. Se o paciente tiver uma asma mais leve, que ela estiver controlada, em certo período da vida, ele pode ficar sem tratamento.
Porém, ele sempre vai ser um paciente asmático, que pode, às vezes, por exemplo, na mudança do tempo, um quadro gripal, ele pode voltar a ter sintomas. Então, apesar da asma não ter cura, ela tem controle. O paciente pode passar vários anos da vida dele sem utilizar a medicação, né? Mas mantendo uma boa alimentação, praticando atividade física, tudo isso visando controlar ter uma boa saúde para tentar não ter mais sintomas, né? Mas ela não tem cura. A asma não aparece só quando falta o ar. Ela vai roubando energia, sono, disposição e liberdade aos poucos. E o perigo começa justamente quando a pessoa se acostuma a respirar mal, porque ninguém deveria achar normal viver esperando a próxima crise chegar. Se o paciente assistindo o programa se identificar que é um paciente que tem tosse, que tem falta de ar aos esforços ou que tem chiadeira constante, ele tem que procurar um pneumologista. Porque aí nessa consulta o médico pneumologista vai fazer algumas perguntas para tentar classificar se esse paciente realmente é asmático. E podemos pedir também alguns exames complementares, que é a prova de função pulmonar, a espirometria, para avaliar o grau de comprometimento desse problema pulmonar que o paciente tem. Então, se você tem algum desses sintomas, tosse, chiadeira, cansaço, procure um pneumologista para fazer se tem um diagnóstico de asma ou não. Durante muito tempo, a saúde íntima foi tratada como uma conversa proibida, mas isso tem mudado muito. A flacidez na região íntima, o desconforto, tudo isso não mexe só com a estética, mas sim com a qualidade de vida. E é aí que chegou a medicina regenerativa. Acompanhe. Existe uma parte da saúde da mulher que passou anos escondida atrás do silêncio. Não porque incomodava, mas porque ninguém falava sobre ela. Desconforto, flacidez, dor na relação, perda de sensibilidade, insegurança com o próprio corpo. Muita mulher aprendeu a tratar isso como obrigação da idade, consequência da maternidade ou outra coisa normal. Só que normalizar desconforto nunca foi sinônimo de saúde. E enquanto as conversas sobre estética cresceram no rosto e no corpo, a medicina íntima feminina começou a ganhar espaço, trazendo a discussão muito mais profunda do que aparência, funcionalidade, autoestima, sexualidade e qualidade de vida. Essas técnicas já existem há algum tempo, muitas foram desenvolvidas até pela doutora Ana Cristina Batalha, que tem uma repercussão inclusive internacional, e a mulher passou a ter um cuidado maior com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua sexualidade, principalmente a mulher 40+. Então são avanços na ginecologia regenerativa e na cirurgia estética íntima, que já é uma realidade, e o Brasil tem sido recordista na busca por esses procedimentos, embora muitos profissionais ou a comunidade mesmo de forma geral ainda sofra com esses incômodos, com esses desconfortos e não tem ainda o conhecimento do que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida com relação à estética íntima. Hoje, procedimentos como bioestimuladores de colágeno, lasers, radiofrequência e cirurgias íntimas fazem parte de uma nova abordagem da saúde feminina. Uma medicina que não olha apenas para a estética, mas para a regeneração, conforto e bem-estar. E um assunto recente passou a aparecer cada vez mais dentro dessa discussão: o impacto do emagrecimento acelerado provocado pelas canetas emagrecedoras. Que assim como as mulheres perdem a gordura do rosto, da bochecha, ocorre também uma perda do coxim gorduroso da vulva. E muitas vezes a gente pode precisar usar o ácido hialurônico para volumizar esses lábios externos. Podemos fazer também enxertos de gordura da própria área doadora da mulher. Então a gente escolhe o melhor local, aspira essa gordura e injeta nos lábios externos da vulva, devolvendo esse volume. E quando a perda é muito significativa e há um excesso de pele, a gente tem como reduzir esse excesso de pele dos lábios externos. Assim como acontece no rosto e em outras partes do corpo, a perda importante de gordura também altera a sustentação, textura e firmeza da região íntima. E isso pode impactar não apenas na aparência, mas no conforto, na lubrificação, na autoestima e até na vida sexual da paciente. Só que a proposta desses tratamentos está longe da ideia superficial vendida nas redes sociais.
que não vai existir um branqueamento da região íntima, mas sim um clareamento. Mas para que esse resultado seja otimizado, a primeira coisa que as mulheres precisam fazer é a remoção definitiva dos pelos. Então, tanto a depilação com cera como com lâmina vão ser sempre agentes estressores da pele, vão fazer com que o melanócito continue produzindo melanina e hiperpigmentando essa região. Então, quem está incomodado com o escurecimento das virilhas, da vulva, deve fazer a remoção definitiva a laser, para em seguida iniciar os processos de clareamento. Claro que a gente pode fazer, mas não vai ter um resultado tão otimizado como naquela mulher que já fez a remoção definitiva dos pelos com laser. Não, a dor no pós-operatório é muito tranquila, a gente usa sempre analgésicos, faz uma anestesia que tem um efeito um pouco mais prolongado logo após o pós-operatório, dando mais conforto a essas mulheres. O uso do gelo também nas primeiras 48 horas é de fundamental importância para minimizar tanto os inchaços, que são os edemas, como também a dor. Eu costumo dizer, Bruna, que o resultado da cirurgia, 50% é do médico e 50% dos cuidados que o paciente vai ter no pós-operatório imediato, principalmente de repouso. Então, o tamanho desse repouso, o tempo de repouso, pode variar de 5 a 15 dias, a depender da complexidade da cirurgia, já que a área íntima ela é muito vascularizada, muito sensível, então a possibilidade da formação de hematomas é muito grande, e aí o repouso se faz realmente necessário. A estética íntima acompanha uma mudança muito maior no comportamento feminino. As mulheres passaram a falar mais sobre prazer, envelhecimento, hormônios, inseguranças e qualidade de vida sem aceitar a ideia de que precisam simplesmente suportar tudo em silêncio. E isso muda completamente a relação entre saúde e autocuidado. Hoje existem muitas informações na internet de boa qualidade e muitas vezes também que a gente precisa colocar um filtro. Cada mulher tem que ser avaliada no seu contexto, individualmente e de forma personalizada. A testosterona é um hormônio, sim, que as mulheres precisam, que pode ser reposto em doses adequadas para a mulher certa e no momento correto também. Então, muitas vezes, existem críticas de várias sociedades de que a mulher não deve repor testosterona, porque são feitas, às vezes, excessos, abusos, exageros, e existem as contraindicações que precisam ser respeitadas. Então, a automedicação, principalmente no que diz respeito aos hormônios, é algo que deve ser vista com muito cuidado e muita cautela. O corpo da mulher muda, depois da maternidade, dos hormônios, do tempo, do emagrecimento, da vida. O problema é que durante muito tempo fizeram a mulher acreditar que precisava apenas aceitar essas mudanças sem questionar o impacto delas. A sexualidade da mulher é algo multifatorial, muito complexa. Então envolve aspectos emocionais, da própria relação, da afinidade, do casal, da parceria, de como é que isso vem evoluindo. As questões anatômicas podem interferir, sim, principalmente no orgasmo, quando o capuz está em excesso, que é essa parte dos lábios menores que recobre o clitóris. Esse excesso de pele do capuz, recobrindo todo o clitóris, vai diminuir essa sensibilidade. E a gente tem procedimentos regenerativos também, a exemplo do shot, que é um procedimento que a gente realiza em consultório e potencializa esse orgasmo, e otimizar, principalmente nas mulheres 40+, os níveis hormonais após excluir outros aspectos emocionais, agentes estressores, as questões anatômicas. A modulação hormonal na mulher 40+, é muito importante. A gente precisa ver essa mulher num contexto global e muitas vezes essa depressão hormonal, essa deficiência hormonal já se inicia aos 40 anos e vai impactar na sexualidade, no seu ganho de massa muscular, na sua massa óssea, na sua cognição, na sua energia. Hoje a conversa é outra. Saúde íntima deixou de ser tabu escondido em consultório e virou liberdade, autoestima, conforto e direito de viver o próprio corpo sem vergonha, dor ou silêncio. O outono chega e a pele muda. Muita gente acha que a pele só muda no verão, né? Mas mesmo aqui em Salvador, em que o frio não chega, como em outras partes do país, a pele se mostra mais opaca, mais desidratada e alguns cuidados são necessários. O espelho muda antes da gente perceber. E muita gente acha que o problema está no produto, quando na verdade a mudança começou no clima. Vamos lá. No outono, a gente está em uma estação de transição. Então a gente sai do verão, onde está muito quente, tem muita radiação solar, a pele está extremamente oleosa, e a gente está indo para o inverno, que vai ser aquele clima absolutamente frio. Nesse meio do caminho, o outono está aí com temperaturas que são mais amenas,
Em compensação, a gente aumenta a temperatura dos banhos, enquanto a umidade do ar também diminui. Isso faz com que a gente tenha alguns erros no momento do cuidado. E a gente tem a questão de muita gente sai do verão sem ter cuidado da pele. Então a gente já pega uma pele que sofreu os danos do verão e muita gente esquece de recuperar ela e já começando outros danos antes mesmo de chegar no inverno. Nessa época do ano, é comum aumentar o uso de ácidos, procedimentos e tratamentos dermatológicos por causa da menor incidência solar. O excesso de produtos, misturas sem orientação e tendências das redes sociais podem acabar sensibilizando ainda mais a pele. E o que era para virar autocuidado acaba virando irritação. Vamos lá, o ácido hialurônico é um composto altamente hidratante, mas sendo muito sincera, eu prefiro ele quando a gente faz o uso injetável. Então é possível que a gente use hoje como um líquidozinho, tá? Nada que crie volume, e a gente fazer a administração direta na pele. Isso vai ajudar muito a recuperar a hidratação que foi perdida e também outros nutrientes que vão ajudar aí nesse processo de recuperação. Até porque no verão é a estação que eu sempre falo que a gente precisa tratar a pele. Então hidrata bastante. Produtos fluidos também podem ser muito hidratantes. O que mais vai importar é a formulação, e não se ele é sérum ou se ele é uma loção, tá? É o que tem dentro dele. A hidratação, ela tem que se manter presente no outono, mas aí a gente já pode brincar um pouquinho com os tratamentos de pele, inclusive que a gente faz na rotina. Então, um ácido que é clareador, um ácido que pode controlar a acne, um ácido que ajuda a gente a renovar a pele, a fazer um leve rejuvenescimento aí em casa. Tudo isso a gente já pode sim colocar na rotina com muito mais segurança. É o momento da gente recuperar a pele do verão e já começar os tratamentos mais intensos. Skincare deixou de ser apenas tendência estética faz tempo. Hoje, cuidar da pele também significa cuidar de proteção, saúde e prevenção. Porque a mudança de estação pode até parecer leve do lado de fora. No outono, o que a gente pode mudar? Primeiro, cuidado com os ácidos mais agressivos, porque a gente já pensar, não é verão, tá tudo liberado. Mas só que a gente ainda tem uma temperatura um pouco alta, então a pele pode sofrer um pouquinho. O ideal, se for ácido mais forte, é que tenha uma orientação de cuidado, inclusive para saber o que fazer se a pele sensibilizar, o que super pode acontecer. É comum também no outono que a gente esqueça da hidratação. A temperatura está mais amena, a gente acaba descuidando um pouco do cuidado com a pele e esquece também do protetor. Protetor solar, ele é sempre indispensável. Então, não é porque a temperatura melhorou, né, que a gente diminuiu um pouquinho o processo de radiação, que a gente pode abandonar o protetor. Então, ele não pode sair da nossa rotina. E aí, é claro, lembrar de manter aquele cuidado básico de precisa beber água. Mesmo que a temperatura tenha caído um pouco, e aí cai um pouco a vontade fisiológica de beber água, a gente tem que estar atento para bater a meta. Outro detalhe importante é que o ressecamento não impacta apenas estética. A pele é uma barreira de proteção do corpo e quando ela está fragilizada, aumentam as chances de irritação, coceira, inflamação e desconforto. E mesmo com temperaturas mais amenas, um erro continua muito comum: abandonar o protetor solar. Bom, isso acontece no geral. Todas as peles vão passar por isso. Então, a gente começa já esse processo de ressecamento no outono. No inverno, a gente já pega uma pele totalmente destruída se a gente não tomar cuidado. Mas a gente tem que estar muito atento a algumas questões. Por exemplo, pessoas que têm mais idade têm a pele normalmente mais seca, porque perde muito mais água pro meio. A gente sabe que quem tem mais idade não gosta de beber água, então já não ajuda, não quer passar hidratante. Então, se a gente não ficar de olho, podem sim surgir lesões. E a pele negra? Isso porque a pele negra ela é muito mais sensível, é uma pele também ressecada naturalmente. E se a gente não prestar atenção, as manchas vão aumentar por puro ressecamento da pele. Quando a gente fala de nutrição, normalmente a gente está usando o termo para abranger diversos compostos, como vitaminas, minerais, pequenos nutrientes que a gente tem que ter no corpo, porque também a nossa pele vai fazer uso para recuperar, porque a pele é óbvio. Já quando a gente fala de hidratação, a gente basicamente está falando de água. Afinal de contas, no nosso corpo, o que não acontece com a água, acontece na água. Então, a gente precisa dela aí em todos os locais. E a pele é um órgão também vai precisar. Então, toda vez que a gente fala de hidratação, eu estou falando também atrair água para a pele e tentar manter essa água aí. Toda vez que a gente fala na estética de nutrição, eu estou falando de outros micronutrientes, outros compostos que vão ajudar a gente a recuperar a pele, a produzir colágeno, a reduzir o processo inflamatório, mas não necessariamente é água. Mas a pele sente cada detalhe, antes mesmo da gente perceber. Olha, o que eu sempre digo é que está existindo, é hora de ter um cuidado especializado. Muita gente tem um receio achando que precisa investir muito dinheiro excessivo, ou que não é para ela, mas assim, se a gente procura profissionais para cuidar de toda a saúde do corpo, por que a gente não procuraria para cuidar da pele, que é ó? E lembra, é muito além de uma futilidade como muita gente costuma associar.
mantendo uma pele saudável. Então, eu tenho uma rotina de hidratação, de lavar sem agredir, de proteger do sol. Eu também estou tendo um cuidado à saúde. Então, se você nunca procurou um profissional que seja especialista, bem-vinda, bem-vindo. Esse é o momento para que a gente fale da saúde da sua pele, com cuidados que são possíveis, que não precisam de 300 etapas. E tudo aquilo que foi indicado quanto tratamento em clínica é um adicional do que você fizer em casa. Em Salvador, a imersão reuniu empresários, influenciadores e também público em geral para falar sobre a Trindade, corpo, mente e espírito. Ali não era somente para falar sobre religião, sobre espiritualidade ou também sobre o mundo fitness, mas sim sobre falar um pouquinho sobre o que é que sustenta a gente quando o mundo está pedindo o tempo todo performance. Todo mundo quer performar. A geração da alta performance aprendeu a viver acelerada. O problema é que, no meio dessa corrida, muita gente começou a perceber que estava conquistando coisas e se perdendo ao mesmo tempo. Foi exatamente essa sensação que tomou conta da atmosfera do Clube da Trindade. Uma imersão que reuniu empresários, influenciadores e lideranças em uma experiência construída para provocar movimento físico, mental e emocional. Mas não daquele jeito automático de palestra motivacional. O ambiente tinha outra energia, menos personagem e, claro, mais verdade. Muito especial e eu estou muito feliz porque eu já esperava que fosse isso. A gente se esgota para isso aqui acontecer, mas superou as minhas expectativas e em junho teremos a próxima edição, que vai ser ainda maior a próxima edição. E eu estou muito feliz, inclusive com a Band aqui com a gente, dia 26 de novembro, na Chapada Diamantina. São 50 líderes para estar com a gente e com certeza vocês vão estar com a gente. É outra experiência, é uma imersão mesmo, assim, é uma loucura. Quem já foi, sabe o que eu tô falando, é muito especial, muito. Quem não veio hoje, a próxima dia 7 de junho, aqui em Salvador. Mas Chapada Diamantina só é no final do ano. Então você vai viver essa jornada com a gente. O crescimento desse tipo de encontro mostra uma mudança muito clara no comportamento das pessoas. Informação já não basta. Hoje, o que mais existe é gente cheia de conteúdo e completamente vazia emocionalmente. Por isso, experiências que misturam disciplina, saúde emocional, espiritualidade, conexão humana e performance começaram a ocupar um espaço cada vez maior, porque chega uma hora em que a produtividade sem equilíbrio vira apenas desgaste bem disfarçado. Nós unimos uma estrutura de trazer uma consciência para o nosso público, porque saúde não se implementa só dentro da clínica, eles estão com a gente num momento muito menor do que eles estão na vida. Então a gente traz para eles essa cultura, a saúde emocional nunca teve tão atingida como nos dias atuais, é depressão, é ansiedade, é pânico, tornando-se normal. E nós estamos trazendo uma forma nova de viver com tecnologia sem adoecer, tá? Porque ela não vai parar, isso é só o começo. Então, cada vez mais o mundo estará mais tecnológico e o nosso corpo e a nossa mente tem que estar pronto para acompanhar isso. A proposta do evento foi integrar corpo, mente e espírito como partes da mesma construção. E isso aparece desde a dinâmica física até os momentos de reflexão, conexão e conversa. Não era apenas sobre negócios, mas sim sobre direção. O Clube da Trindade é um evento que a gente faz com empresários e a gente quer implantar uma cultura, né, de cuidar do corpo, da alma e do espírito. E começando bem cedo, 5h30 da manhã, eles já entram nesse ritmo e depois sai para o trabalho, né, para as empresas. E esse evento reúne todo esse time. E a Cher está junto aqui, porque a Cher tem esse mesmo olhar, de olhar as pessoas como um todo, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Isso é um hábito, então é um estilo de vida Trindade. E a gente ensina as pessoas a acordarem, dar um tempo para Deus, depois um tempo para o corpo e um tempo para sua mente, de forma muito simples, eficaz, e foi um ritual de performance inicialmente. E aí realmente se tornou um movimento, uma comunidade, e a nossa ideia realmente é missionária de fazer com que todos possam praticar isso como estilo de vida. Por isso a fé apareceu tantas vezes durante a experiência, não como religião em formato de discurso pronto, mas como necessidade humana de se apegar a algo maior do que pressão, boleto, resultado e cobrança. Conheci a Vasque tem 9 meses, buscando sempre hoje ser uma melhor pessoa e principalmente um empresário hoje. Eu fui buscar conhecimento hoje, primeiro pessoal, e quando eu ainda aceitei esse propósito hoje de melhorar a minha vida como pessoa, como pai, como marido e como empresário, eu comecei a fazer essa rotina diária. E não é um ritual, gente, é um estilo de vida. Problema, gente, vai ter. A vida não vai ficar mais difícil, mas e nem muito mais fácil. Você hoje só tem que transformar isso mesmo como uma questão prática, né? E aí você leva hoje os seus desafios diferentes. A dimensão esportiva também fez parte dessa construção. O corpo apareceu como ferramenta de disciplina, clareza mental e resistência emocional.
porque ninguém sustenta uma mente forte vivendo em um corpo completamente esgotado. Tipo, não tem melhor forma de você começar o dia, você começar o domingo, a galera acordou cedo, veio viver isso com a gente. Várias vezes no palco ali eu falei que eu me arrepiei, que é legal, né? Você vê a galera se cuidando, a galera abraçando e treinando naquela energia, e veio, treinou e tá fazendo todas as etapas do clube. Então, experiência única, sensacional e muito feliz em participar disso tudo. No meio de luzes, exercícios, conexões, metas e conversas profundas, o que mais chamou a atenção foi perceber que até pessoas consideradas bem-sucedidas estão tentando reaprender coisas básicas, como respirar sem ansiedade, desacelerar sem culpa e encontrar sentido fora da lógica de produzir o tempo inteiro. Exato. Para a gente faz muito sentido esse evento, nessa trindade que fala sobre corpo, mente e espírito. A gente acredita muito nisso. Os nossos produtos, nossos empreendimentos são pensados no bem-estar. Então, é um prazer estar aqui hoje. Nós temos um propósito muito perto da Trindade e aqui na Depil a gente cuida do corpo. Um dos nossos principais serviços é a depilação. Aí a gente faz a depilação a laser. Fazemos a cera também, mas hoje a gente trouxe a máquina de laser. A nossa máquina é uma máquina especializada que a dor é muito pequena, então para quem sente dor, eu mesmo tenho a minha experiência de passado, era de muita dor e hoje a gente consegue fazer com maior tranquilidade. Inclusive, pessoas estão fazendo aqui no evento, sorrindo ali, dá para fazer. Com certeza, a gente está aqui nesse momento, primeira edição do Clube da Trindade, maravilhoso. Eu gostaria muito de agradecer a Lai, que me fez esse convite, me proporcionou estar nesse momento aqui. Kombucha, ele é um produto natural, saudável, nossa kombucha não é carbonatada, nossa kombucha não tem nenhum tipo de aditivo. Tenha certeza que a gente está aqui para saudabilidade. E é assim, sensacional, é inexplicável, é uma transformação, né? Esse evento chegou para transformar vidas, literalmente, e eu me sinto muito feliz em fazer parte como embaixadora do Grupo Vasque, patrocinadora também, que é o Grupo Líder Esquadrias. E é uma experiência incrível, gente. Vocês precisam muito viver como esse evento é grandioso e pode transformar nossas vidas. Eu fiquei muito emocionada, sério, muito emocionada, chorei muito. E eu amei, eu tô me sentindo muito bem. Esse evento tá trazendo experiência incrível, muito network. E é isso, todo mundo precisa de fato viver essa experiência do Clube da Trindade. Existe uma diferença muito grande entre crescer e se consumir tentando crescer. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente saiu dali impactada. Porque, no fundo, ninguém está procurando apenas mais dinheiro, mais alcance ou até mais resultado. As pessoas estão procurando voltar a sentir que a própria vida ainda faz sentido. Incrível, né? Inclusive a próxima edição vai ser em junho e tem muita coisa boa para acontecer, inclusive porque é a Copa, né, minha gente? Já dando um spoiler aí. Então, Band Saúde vai ficando por aqui. No próximo sábado, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo. Eu e você e eu, 9 horas, viu? E se não tiver em casa para assistir na televisão, pode ir lá no YouTube. Dá para ver pelo celular, dá para ver pela televisão, não tem desculpa. Então manda agora esse link que tá lá no YouTube para seu amigo, sua família, para mostrar para eles que dá para mudar a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida em qualquer momento. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo sábado. Segue a gente no Instagram, viu? Band Saúde. Tchau, tchau. Band Saúde, oferecimento Odonto, odontologia integrativa humanizada, Gual Harmony, o menos é mais. Cuidar e Alphaville, Bahia. Cuidadores de pessoas. Dr. Vitor Arthur. Nutrologia com método. Resultado com segurança. Casa de Repouso Bom Viver.